Eu escolhi esse problema aqui, número 56, Merge Intervals, porque ele usa um pattern diferente aqui de Overlap Intervals, que seria basicamente intervalos sobrepostos, né? A questão aqui, ela passa uma sequência de arrays para a gente com um start e um end. Então aqui o 1 é o start e o 3 é o end. E quando que ele se sobrepõe? Esse primeiro aqui com esse segundo, por exemplo. 1 e 3 e 2 e 6. O início desse aqui é 1 e o final é 3. E do de baixo é 2 e 6. O final do primeiro é maior do que o início do segundo. Então, se a gente fosse encaixar esse aqui no de baixo, o 3 entraria aqui e o 1 aqui, por exemplo. Então, a gente teria eles meio que é, um sobreposto ao outro. Não seria separado. Como se, por exemplo, se eu tenho aqui 5 e 10, 15 e 20, a gente não consegue colocar um dentro do outro. A gente sempre vai ter, se a gente for tentar juntar, os 5 e 10 vão ficar aqui e o 15 e 20 vão ficar aqui. Nesse caso, o 3 ele sobrepõe o 2, ele passa por cima. Então, quando a gente junta aqui, a gente vai ter um array só. Então, pegando o mesmo exemplo lá do LeetCode, eu simplesmente troquei a ordem desses dois últimos porque nem sempre os arrays virão ordenados. Então, o primeiro passo seria justamente ordená-los, né? Então, aqui, como a gente está fazendo uma questão que não é uma questão que envolve sorte, né? Não é uma questão que quer testar nossas habilidades para fazer um merge sort, um quick sort, algum tipo de bubble sort, algum tipo de ordenação. Então, aqui a gente pode usar o próprio sort do JavaScript, né? Que a gente simplesmente ordenaria esse array pelo start deles, né? Em ordem crescente. Então aqui 1, 2 estão certos, a gente teria que inverter esses aqui. No código eu vou explicar melhor como que esse sort funciona, mas o primeiro passo seria ordenar. Então deixa eu só voltar aqui para eles já ficarem ordenados. Então finge que eu já fiz o primeiro passo. Ordenar. Ordenar. É, Então, agora o segundo passo seria criar um array merge, colocar merged, né? E ir fazendo um merge deles. Eu sei que o primeiro aqui, ele já pode entrar, 1 e 3. E eu partiria para o segundo, e eu perguntaria, o start desse segundo, ele é menor do que o end desse primeiro? É. Então, nesse caso, a gente vai retirar o end do primeiro e vai colocar o end do segundo. Então, a gente vai ter 1 e 6. E viria aqui para o próximo. 8 e 10. A gente vai comparar o start do 8 com o end do 6. Qual que é maior? É o 8 ou o 6? Ah, não, o 8 é maior que o 6. Então, a gente sabe que eles não se sobrepõem. Então, a gente simplesmente vai adicionar aqui o 8 até o 10. E a gente vem para o último aqui. 8 e 10, 15 e 18. O start do que a gente está agora é menor do que o end do anterior? Não, não é. Se fosse, a gente mesclaria eles aqui. Mas como não é, a gente só adiciona aqui 15 e 18. E pronto. A gente já tem o nosso resultado. Aí aqui a gente só precisaria fazer um return desse merge.
Então, no código é simplesmente fazer isso. Aí, como é que a gente faz lá? Então, aqui é só a gente fazer o que a gente desenhou no quadro. Primeiro, a gente vai fazer a ordenação do array que a gente recebe, intervalos.sort, que é o método em JavaScript que a gente passa uma função, né? Eu vou passar aqui dois parâmetros A e B, e aplico uma regra neles. O A, por exemplo, é o primeiro array de 1 a 3, e o B é o array de 2 a 6. Então, a gente quer comparar o, o, o início de cada um desses arrays, né? O start deles. Então, a gente só quer o index zero desses arrays. Então, do index zero do A e o index zero do B. E a gente vai fazer uma subtração entre eles. E pronto. Aqui, né, nessa regra aqui, o que ele está dizendo? Se A menos B for positivo, então se aqui, por exemplo, o A for 7 e o B for 1, se for positivo, a gente sabe que o B ele tem que vir à esquerda do A. Se for negativo, o A tem que vir à esquerda do B, e se for zero, mantém do mesmo jeito. Então aqui a gente tem 1 e 3, e também tem 2 e 6. Então a gente vai fazer 1 menos 2, 1 menos 2. Aqui deu um resultado negativo. No caso de resultado negativo, então o A fica à esquerda do B. E se fosse resultado positivo, o B fica à esquerda do A. Então aqui ele já vai ordenar certo, considerando 1 e 1 vai ficar à esquerda, vai vir antes, e o 2 vai vir depois. Então é um sorte assim que às vezes pode ser um pouco difícil de entender, porque é uma função nativa do JavaScript, mas isso aí é só pesquisar no Google, e o ChatGPT também faz para a gente. Então pronto, já ordenei. Aí a partir de agora eu vou criar o array merged, que vai ser onde a gente vai trazer o nosso resultado, né? Que a gente vai fazendo essas sobreposições e vai retornar. Então o merge, a gente já começa colocando aqui, ele vai ser um array, e a gente já coloca o primeiro valor do array, que a gente sempre sabe que o primeiro vai entrar aqui logo de cara, né? Então a gente já começa esse array assim, e vem fazer um for. Então como a gente já colocou o primeiro aqui em merge, então a gente já vai começar no segundo index. Enquanto i for menor que intervals length e mais. Pronto, aí aqui agora a gente vai fazer as comparações. Eu vou só criar umas variáveis aqui para ficar mais fácil de entender, né? Para ficar mais legível. Então eu vou colocar um last merged, que vai ser o último desse array. Então, no caso, ele vai receber merged length menos um. E eu também posso colocar um current, que vai ser o atual que a gente está percorrendo no array. Então vai ser intervals i, que é o index atual nosso. Então aqui agora a gente pode ficar comparando esses dois. If last merged. Aí aqui a gente vai comparar a segunda posição deles, né? A gente sabe que o array é 1 e 2, por exemplo. Então a gente só vai comparar o final dele com o início do outro. O final dele é o index 1. Então aqui a gente quer pegar o last merged, que está nesse aqui, a gente vai pegar a última posição dele. Então seria o 1. E ver se ele é maior ou igual ao atual, a primeira posição, o start. Então é a posição 0. Se ele for maior ou igual, então a gente vai trocar a última posição, essa posição que a gente pegou, o end do que já está mesclado aqui, já está mergeado. A gente vai pegar a última posição dele e vai colocar o maior valor
né? Se o maior valor entre ou o primeiro do atual ou ele mesmo, o último do último aqui do merged. Então a gente coloca math max, que é para comparar, para pegar o maior deles, slash merged. Ele mesmo aqui, o último, e o que a gente está percorrendo. Então o último que vai entrar aqui vai ser ou o end do anterior ou o end do atual. E pronto. Agora a gente vai ter a outra condição aqui, que seria se o last merged fosse menor que o current zero, que nesse caso a gente simplesmente não aconteceria nada. A gente sabe que eles não se mesclam. Então a gente simplesmente adicionaria ao array. Então a gente coloca o current no array. Então é isso. O for já está pronto, já pegamos todos os casos e retorna aqui para ter o resultado, o merged. Aí agora é rodar aqui para ver se tem algum erro. E geralmente tem, olha lá. Ah, intervals. Intervals. Porra, escrevi duas vezes errado. Pronto, passou aqui nos dois casos. Agora eu mandar tudo e já era. Não sei se deu para entender muito bem, mas é um código simples. Tentei desenhar ali também, mas eu sei que ficou talvez um pouco confuso aí, mas qualquer coisa a gente vai conversando nos comentários aí. Falou, um abraço.